Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, vou fazer uma apresentação aqui sobre a evolução e os principais problemas da economia brasileira na última década e meia. É evidente, como gostava de dizer o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que a política requer pelo menos duas habilidades. Primeiro, é preciso prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem e no ano seguinte. Todo político tem que fazer isso. A segunda habilidade é que é preciso explicar depois por que as previsões não se cumpriram. Nisso, eu diria que todos os países, todos os partidos são iguais. Mas o Brasil, da era do PT, indiscutivelmente, tem sido mais igual do que os outros, para lembrar aquela fábula do George Orwell. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Realmente há um abismo que, para mim, independentemente de conotação partidária, é angustiante entre o que o atual governo prevê e a capacidade de explicar por que as coisas não acontecem. O que eu vou tentar aqui é, pelo menos, explicar por que as coisas acontecem e têm acontecido do jeito que se pode observar. Nós estamos diante de uma crise econômica de grande tamanho. Olha, eu não me lembro de uma crise tão acentuada e tão difícil quanto essa na economia brasileira. Incluam aí os anos do João Goulart, incluam aí os anos do Collor, quando esse governo do Collor recebeu a herança de 90% ao mês de inflação, fez o plano Collor, etc. A meu ver, a situação hoje é mais difícil. Tem menos raio de manobra pela frente do que tinha nessas oportunidades. De onde vem realmente essa situação? Ela vem, a meu ver, do segundo período do presidente Lula. Na verdade, um pouco antes, mas da segunda metade da década passada. Foi nessa oportunidade que, de alguma maneira, se pôs o ovo da serpente da nossa crise. E olhem que a economia brasileira, na década passada, enfrentou ou desfrutou de uma situação de bonança externa como não houve no século XX inteiro e nem no começo desse século. Basta dar um número muito simples. Anastasia, de 2003 a 2008, o governo Lula teve 100 bilhões de dólares a mais por conta da melhora das relações de troca da economia. Ou seja, só pelo aumento do preço das exportações nossas, deflacionado pelo aumento do preço das nossas exportações, das nossas importações, o governo levou de vantagem, o país teve de vantagem 100 bilhões de dólares. Não há ninguém na nossa história que tenha tido tanta sorte quanto o presidente Lula no governo, porque esse foi um dado inteiramente exógeno, não dependeu de nenhuma ação brasileira, foi o resto do mundo que determinou. Mas, apesar dessa bonança, nós tivemos coisas inacreditáveis, olhando hoje em perspectiva. Quais foram? Ora, numa situação de bonança externa, a última variável que tem que subir em termos reais são os juros. Mas o governo Lula cometeu a façanha de fazer uma política de juros em elevação, apesar da abundância de dinheiro externo. Em geral, o governo procura subir juros quando tem escassez de divisas, precisa atrair dinheiro. Então, precisa criar um diferencial entre a taxa doméstica de juros e a taxa internacional. Mas, naquela época, nós estávamos nadando em divisas. Não era necessário subir os juros, mas isso foi feito. Basta dizer o seguinte, no ano da crise mundial, 2008, pegando de janeiro até o estouro do Lehman Brothers, houve o seguinte, o diferencial de juros domésticos brasileiros, taxa do Banco Central e a taxa do Federal Reserve, era nada mais, nada menos que de 7%. Ou seja, o capital vindo de fora, aqui podia desfrutar de uma remuneração adicional de 7%. Uma fortuna. Está certo, senador Agripino? Uma fortuna. Muito bem.
quando o Lehman Brothers estourou, sabe qual era a diferença? Já tinha crise mundial. Sabe qual era a diferença? 11,75%, Luiz Nunes. 11,75%. O sujeito nos Estados Unidos tem uma poupança de 1.000, ele vai lá no banco e aplica 100 nesse país estranho que é capaz de lhe pagar quase 12% a mais do que ele receberia nos Estados Unidos. Isto quando a crise do Lehman Brothers estourou. O que aconteceu depois? Todos os países jogaram os juros no chão, todos, menos o Brasil. Nós ficamos 5 meses sem mexer nos juros, 5 meses, com todo mundo jogando os juros para baixo, até taxas negativas, no mundo inteiro, para se proteger da crise. Pois bem, no final de 2009, a nossa diferença com o exterior em matéria diferencial de juros ainda era de 8,5%. Isso nos comemoradíssimo segundo o governo Lula, 8,5%. Se isso não é política pró-capital financeiro, eu não sei o que pode ser política para capital financeiro, realmente. Se isso é política de um partido de esquerda, realmente eu acho que eu vivo no outro planeta, o senador Aloysio, o senador Agripino, todos vivemos no outro planeta, porque não é possível. Pois bem, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Preços de commodities, das nossas matérias-primas, para cima. Juros com essa diferença com o exterior. A economia foi inundada de dólares. Isso levou o real mais para baixo, a taxa de câmbio. E o que aconteceu? Os preços das importações foram para baixo. As importações industriais passaram a crescer aceleradamente, mas não é aquela importação que muitos gostam de dizer, não, para modernizar a economia, a competitividade, coisa nenhuma. Produtos de consumo para substituir a produção doméstica de bens de consumo. Esse foi o golpe de morte na industrialização brasileira. Basta dizer que nós chegamos, em matéria de participação da indústria no PIB, ao nível do após-guerra, de 1946, de 1947. O Brasil se desindustrializou sob o ímpeto dessa política, paradoxalmente comandada, não digo nem que conscientemente, por um ex-operário industrial, que comandou a desindustrialização brasileira. O que aconteceu mais? O déficit comercial passou, o superávit comercial começou a cair, aproximando-se do déficit. E o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, que é a conta do Brasil com o exterior, começou a crescer rapidamente. Nós tínhamos superávit em 2005, chegamos a um déficit que hoje se aproxima dos 5%. E aí não tem conversa. Quando o déficit de conta corrente está nesse nível, a economia está em perigo em relação com o resto do mundo e começa a ficar de joelhos, que é o que aconteceu com a economia brasileira hoje, que é o que acontece com a economia brasileira hoje. Mas ainda, a carga tributária no governo, naquele período, foi para as nuvens. A gente sempre acha que chegou no alto das nuvens, mas, na verdade, sempre acaba aumentando mais, como está se fazendo agora. E houve uma política anticíclica curiosa. Em vez dela estar centrada na redução de juros, porque quando tem uma crise, procura-se incentivar a atividade econômica, ela esteve num aumento do gasto público, mas não com investimentos, com custeio e de maneira permanente. Eu me lembro, naquela época, dizia-se que eu ia ser candidato a presidente. Eu me lembro que um dos motes era: precisamos dar todos os reajustes antes do Serra chegar, porque ele vai arrochar funcionalismo. E aí o que aconteceu foi que se botou fogo nos reajustes dos altos setores do funcionalismo, criando uma rigidez fiscal imensa, que também foi herança do governo Dilma, aliás, do governo Lula-Dilma para o governo Dilma. Portanto, nós tivemos câmbio quaqua, mega valorizado, déficit em conta corrente crescendo, aumento da rigidez fiscal. Tudo isso até 2010. Por outro lado, não houve, nesse período, investimento em infraestrutura. Eu não sei se os colegas sabem, mas o Brasil, na época, era dos 5 países do mundo que menos investiam em infraestrutura. Na verdade, era o penúltimo, como proporção do produto interno bruto. Não se investiu nada em infraestrutura. Na prática, o que aconteceu foi que o Brasil torrou o dinheiro que ganhou com o boom do comércio exterior e mesmo com a entrada de capital estrangeiro. Nós torramos em consumo, consumo que substituiu a produção doméstica, consumo de turismo externo, que o Brasil passou a ser um dos campeões mundiais, à custa do turismo interno. Evidentemente, muito mais caro, dada a sobrevalorização da moeda.
e a desindustrialização em plena marcha. Pois bem, nesse auge do ciclo, a economia não aguentava mais, é que ocorreu a eleição de 2010, com salários crescendo 5%, 10% real em cada mês, assim, comparativamente ao ano anterior, emprego, consumo, todos os indicadores favoráveis ao processo eleitoral, né, a um bom desempenho no processo eleitoral. Embora estava claro que a economia iria bater com a cara na parede rapidamente. Foi a época, inclusive nessa campanha, que se vendeu, já vinha se vendendo de antes, mas como nunca, aquela filosofia ao povo brasileiro, na linha do emagreça comendo, faça ginástica deitado, aprenda inglês dormindo. Economia é uma clara de ovo. A gente vai batendo com o garfo e vai crescendo milagrosamente. Como as coisas, na realidade, não são assim, o preço que o governo petista seguinte pagou foi e é altíssimo. Mas não coloquem aqui a presidente Dilma como inocente nessa história, porque ela foi a ministra toda poderosa do segundo mandato do presidente Lula. No governo Dilma, nós tivemos a política que, em espanhol, se classificaria melhor, más de lo mismo, mais da mesma coisa, com a situação estrutural da economia e do mundo completamente diferente, porque era óbvio que os preços de commodities não podiam continuar se sustentando naquela alta, e era óbvio que o gasto público já não tinha mais raio de manobra, enfim, já era óbvio que aqueles fatores que permitiram a expansão anterior estavam esgotados. E olhe que o governo Dilma teve uma colher, não foi colher, foi uma concha de chá da oposição, porque não poucos opositores respeitáveis viam a possibilidade de cindir o PT entre o lado bom, que seria Dilma, e o lado mau, que seria o Lula. Então, a Dilma teve também uma colher de chá da oposição, uma oposição pouco veemente para o desgoverno que já caracterizou o seu período de administração. Mas o governo foi fraco e principalmente diante dos desafios que se lhe apresentava. Afinal de contas, o governo existe para antecipar os acontecimentos. Se não antecipa acontecimento, função de governo é antecipar acontecimento, né? Função de governo é saber administrar, é administrar direito. Mas nós tivemos o reino da inépcia administrativa, como nunca houve no Brasil, que já é muito dizer. Nós temos um verdadeiro campeonato nessa matéria nos dias atuais. Aliás, se vocês peguem, por exemplo, uma prefeitura da cidade de São Paulo, ou o governo federal, quem é mais inepto? Dá para fazer um concurso, né, pela internet, por televisão, para identificar aonde reside, aonde a incapacidade mais se concentra nos dias de hoje. E como dizia um gênio nosso, que eu sempre fui um grande admirador, Milor Fernandes, o grande erro da natureza é a incompetência não doer. Essa, aliás, é uma das antileis do PT. A incompetência não dói. Para a maioria dói, para eles não parece doer. Essa que é a verdade. Agora, mais ainda, o governo, não só inepto do ponto de vista administrativo, mas também sem planejamento. A ação de governo tem que ser planejada. É um paradoxo. Pensa um partido de esquerda, no poder, etc. Planejamento. É o que menos houve também. Vai-se segundo a onda, vai-se segundo o momento, não se enxerga, não se procura enxergar o momento seguinte, não se entende o que aconteceu para trás. Inclusive, não se fez uma coisa que era, na verdade, a grande saída, que era acelerar os investimentos em infraestrutura. Naquela época, havia toda a condição para isso, inclusive os juros não eram tão altos quanto são hoje, por exemplo, e isso é essencial para poder atrair parceria privada, né, em concessões ou em parceria público-privadas, mas o investimento em infraestrutura continuou lá embaixo, por um misto, insisto, de inépcia e também de ideologia, e também da ideia de que é possível regular o lucro dos capitalistas. Quem já fez concessões de estrada, como nós fizemos, sabe que o governo sempre faz um cálculo, mais ou menos, de qual vai ser a taxa interna de retorno do investidor. E, na verdade, os parâmetros da concorrência são postos dessa maneira. Agora, se quem ganhar chegar lá e souber descobrir oportunidades novas, sorte dele. Isso é o que vai incentivar o investimento. Eu tenho uma experiência que vivi com o nosso senador e então chefe da Casa Civil, Luiz Nunes. Nós construímos o trecho sul do Rodoanel. Pusemos em licitação o trecho sul,
né, para concessão, e o trecho leste que não existia. Qual era o preço para ganhar a licitação? Era construir o trecho leste. O trecho leste foi construído. Custou 3 bilhões e 600. Zero para o Estado. Zero. Vocês imaginam o que podia ter sido feito na esfera federal? Meu Deus do céu. Mas eu fiquei curioso, porque eu achava que esse pessoal não ia conseguir, na verdade, dar conta, porque eles reduziram muito os preços na hora da concorrência. E no final deu certo. Eu perguntei a eles por que deu certo. Eu achava que não ia dar. Vocês sabem que eu sempre sou pessimista no diagnóstico e otimista na ação, mas se quiser pessimismo no diagnóstico, estou sempre presente. Fiquei surpreso com isso. Eles disseram o seguinte: vocês tinham um posto de desapropriação 1 bilhão, que é o que custaria. Não houve, ninguém superestimou. E eles gastaram 250 milhões. Por quê? Porque a área privada desapropriou com mais facilidade, com menor custo. Sorte deles! Nós ganhamos um rodoanel de 3.600, Cristóvão Buarque, de graça. De graça. Vocês imaginam o que poderia ter sido feito na área federal, mas não foi feito. Ou seja, deixou-se de lado uma estratégia que podia puxar o crescimento do PIB e o aumento de produtividade da economia. O investimento em infraestrutura tem esse caráter dual. Ele gera emprego, porque gera emprego direto, insumos, bens de capital, etc., e, ao mesmo tempo, gera crescimento. E aumento de produtividade, porque diminui os custos, o chamado custo Brasil, que é da ordem de 25%. Você sabe que hoje uma mercadoria brasileira, comparativamente à média dos parceiros comerciais do Brasil, ela custa 25% a mais. Se nós pegarmos um software, tira os custos indiretos das mercadorias estrangeiras, aplica o brasileiro, dá 25% a mais. Esse é o custo Brasil, que se soma aos problemas de câmbio, o que liquida a competitividade da economia brasileira. Isso depende de investimento em infraestrutura, entre outras coisas, também da carga tributária, de vários custos financeiros, vários outros fatores, mas entre eles o da infraestrutura. Pois bem, e mais ainda, foi a era das alucinações. Eu tenho 3 alucinações para lembrar aqui. Uma foi a do trem-bala. Tasso, programou-se um trem de passageiros, sem curvas, para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, sem demanda. Nós mandamos fazer um estudo na PUC do Rio de Janeiro, não tinha demanda, só para transportar passageiro, com custo em poder de compra atual de 85 bilhões de reais. E não poderia nem transportar carga. No final, o governo esteve tão desesperado para conseguir empreiteiras para participar, porque ninguém queria, que não só ofereceu crédito subsidiado, como se dispôs a bancar, Zé Agripino, o déficit, caso não houvesse número de passageiros suficiente. E nesse trem-bala já se gastaram algumas centenas de milhões de reais. E, aliás, se o governo quisesse ter um choque de credibilidade, a presidente devia à televisão dizer que abandonou o trem-bala. Isso melhoraria, ou pelo menos impediria que a sua popularidade seguisse queda da popularidade seguisse o ritmo que está seguindo. Mas a segunda alucinação foi a da energia elétrica, que é o que eu chamo de um bom erro. O que é um bom erro? Um bom erro é aquele que é cometido sem necessidade, segundo, que é irreversível, e terceiro, que tem custos altos. Com a energia elétrica foi assim. É um setor fácil, não, mas de repente veio uma medida provisória que só complicou a vida e que pressupunha que a CESP, que a CEMIG iriam abaixar a tarifa para ter sua renovação de concessão concedida. Elas disseram que não, porque os governos teriam que pôr dinheiro, e o plano fracassou. Resultado, acumulou desequilíbrios que agora têm que ser corrigidos. Essa é uma segunda alucinação. Outra, fenomenal, é a do plebiscito sobre reforma política. Vocês lembram? O povo nas ruas, não havia uma tradução política clara, né, do que era. Mas o povo nas ruas, a presidente vai à televisão e propõe um plebiscito de reforma política, inclusive sem especificar o que era, direito, só com coisa de financiamento de campanha, no meio daquela confusão. Pode não ter se percebido, mas isso contribui de maneira decisiva para a população desenvolver descrédito com relação a quem está no comando. É uma coisa, inclusive, ininteligível. E entra no plano, como eu dizia, das alucinações. Agora, houve medidas, até eu diria generosas, bem intencionadas, como é o caso das desonerações. Cujo custo fiscal tributário é da ordem de 100 bilhões de reais. Imaginava-se com isso que se ia reativar o investimento industrial. Olha, quando se fala de queda de investimento no Brasil, tem que se qualificar. O que caiu mesmo, infraestrutura não tinha subido, o que caiu mesmo foi a indústria. A economia brasileira está na situação de estagnação agora por causa da indústria.
E essa coisa de que o país pode se desenvolver sem indústria, etc., é trololó de economista desocupado, que quer épater les bourgeois, quer impressionar, etc. Não há nenhum país do mundo que esteja se desenvolvendo bem, países emergentes, que a indústria não esteja comandando. Basta pegar os dados. Isso é claríssimo. Essa história de que a indústria já foi é coisa da Inglaterra, de países ultradesenvolvidos, com uma renda por habitante 3 ou 4 vezes maior que a brasileira. Não tem nada a ver com o nosso país. Agora, na prática, por que na indústria não investe? Porque não tem dinheiro? Não. É outro mito. Dizer que no Brasil não se investe por falta de poupança é conversa. Além do mais, eu quero ver quem é o político que vai chegar numa campanha e dizer para a população: vocês têm que poupar mais, não consumam, etc. Não tem o menor cabimento. Tem um fundo aí chamado Fundo Verde, que tem 30 bilhões de dólares para investir. Se tivesse oportunidade rentável de investimento na indústria, você não tenha dúvida, o dono desse fundo é o sujeito mais esperto e preparado que eu conheço na área de investimentos. Evidentemente, estaria canalizando para ele, não falta poupança. O que falta é oportunidade rentável de investimentos. Então, pode dar a desoneração, só que os industriais não investem por quê? Porque não querem perder dinheiro. Essa é que é a realidade. Por isso é que o plano fracassou. Agora, sem falar aqui, eu não quero me alongar de forma nenhuma, nas outras áreas da educação, da saúde e mesmo de outros problemas sociais, como no caso das drogas. Eu sei que há muita polêmica, legaliza ou não legaliza a droga, mas uma coisa todos vão de convir. Droga faz mal. Se droga faz mal, como cigarro, devia-se fazer uma campanha educativa para o pessoal não consumir droga, mostrando os males que traz. Nós mostramos isso no caso do cigarro e conseguimos quebrar a perna do consumo de cigarro no Brasil. Mas o governo cultiva a ideia, talvez implícita, de que droga é coisa de moderninho. A secretária nacional antidrogas falando que não há epidemia de crack no Brasil, que prova que ela está por fora, né? E a inércia do governo diante de um programa, Raul, que seria banal do ponto de vista de custos, como nós fizemos, insisto, como fizemos com o cigarro, quebramos a perna do consumo de cigarro no Brasil, que foi uma grande vitória. Mas, no caso da saúde, já falei bastante, já escrevi bastante. Basta uma síntese. O governo federal, que cobria 52% dos gastos de estados e municípios do Brasil em saúde, recuou para 44%, jogando nas costas de estados e municípios o grosso do peso, sem que eles tenham condição de enfrentar essa situação. Não vou me alongar, mas a situação da saúde é calamitosa. E só para lembrar, no último ano do governo Fernando Henrique, pesquisa do Ibope mostrou que 60% da população brasileira apoiava a política de saúde. Vivíamos no outro mundo, porque a saúde já estava boa, não, porque viu mudanças em andamento, tinha boas expectativas. A proporção no ano passado era de 20%. E saúde passou a ter 46% dos brasileiros, considerando o principal problema do país na época do Fernando Henrique era 6%. E não porque, insisto, não houvesse problema de saúde, mas porque tinha uma política sendo levada a cabo coerente. E na educação? Olha, na educação, Cristóvão, você me perdoa aqui entrar na sua área, mas isso é coisa até para a gente conversar paralelamente. Eu menciono 4 iniciativas que não prestaram atenção, de fato, naquilo que se estava fazendo. O FIES, que virou um escândalo, tá certo? Se estatizou o financiamento do ensino privado sem qualquer tipo de critério. Agora nós descobrimos isso, né? 13, 14 bilhões por ano. Uma coisa absurda, de mais da metade, folgadamente, dos alunos financiados pela Caixa Econômica. Na verdade, virou uma estratégia do grande ensino, insisto, sem qualquer tipo de controle de qualidade. O tal do Ciências Sem Fronteiras, né, que é um programa estritamente de marketagem. Não preciso mostrar aqui as vicissitudes de alunos que chegam em Toronto sem falar uma palavra de inglês para fazer um curso de especialização que supõe que dominam o inglês. Ou o Pronatec, que na verdade foi uma ideia nossa da campanha de 2010, que pegaram para aproveitar e que virou também um programa eminentemente para produzir números, sem qualquer controle de qualidade, controle de custo, e agora sofrendo os problemas do atraso de pagamentos. E algumas medidas que, em si, poderiam ser boas, mas que ficaram por conta dos governos estaduais e municipais. O piso nacional de professores, na época o ministro Haddad prometeu que o governo federal pagaria e não pagou, e a hora atividade, que é a hora não trabalhada, supostamente para preparação de aula, que no Brasil dependia do estado e do município, pois o governo
fixou o piso mínimo agora de 25%. São Paulo, por exemplo, que era 20%, teve que passar para 25%. As prefeituras tendo que contratar, inclusive, mais professores. Ou seja, professor de 40 horas dá aula 30, 10 horas para preparar a aula. Isso aumenta o custo. Quem paga? Estados e municípios. Pois bem, mas, por último, eu quero dizer que o governo Dilma, na questão econômica, isso já aparece no caso da energia elétrica, na verdade, forçou o aprofundamento dos desequilíbrios que recebeu. Por exemplo, no caso do arroxo do preço dos derivados de petróleo, que já havia em 2010. Na verdade, aprofundou. A energia elétrica eu já mencionei. E no caso dos transportes urbanos, forçando prefeituras a não darem reajustes. Ou seja, aumentou o tamanho do desequilíbrio. E, por cima, ainda pegou 3 fenômenos exógenos, das quais, estritamente, o governo não pode se dizer que tem a culpa. A seca, né, com seus efeitos fatais sobre a energia elétrica, principalmente, a queda dos preços internacionais do petróleo, que eliminou a competitividade de boa parte da exploração do petróleo potencial no Brasil, porque o preço caiu à metade, e ainda o petrolão. A minha tese é que, mesmo sem petrolão, a Petrobras estaria vivendo uma crise parecida com a que está vivendo hoje. É preciso ter isso claro, né? Basta dizer que ela aumentou seu endividamento, Tasso, com relação ao fluxo de caixa, 4 vezes. O estoque da dívida dividido pelo fluxo de caixa aumentou 4 vezes por planos megalomaníacos, inclusive o tal do, como é que chama? Do método da partilha, que isso me foi dito, inclusive por gente que estava do outro lado, depois da campanha, que foi criado como instrumento eleitoral, porque o método de concessões estava funcionando bem, não permitia polarizar, e a ideia da partilha, né, poderia polarizar, dizendo que isso era produção sob controle nacional, e controle da Petrobras e tudo mais, inclusive obrigando a Petrobras a entrar em cada poço. Ela não tinha capacidade administrativa nem financeira para isso. Fazer dívida, que é 4 vezes o fluxo de caixa, é uma temeridade. Né? Sem falar da expansão descontrolada. Ô, Cristóvão, são 300 mil funcionários da Petrobras terceirizados, mas 100 e tantos mil empregados diretamente. É uma coisa imanejável. É uma coisa imanejável. Eu, outro dia, dei uma entrevista, disse que é preciso enxugar a Petrobras para salvá-la. Falo isso com autoridade quem batalhou no passado pela Petrobras, inclusive numa perspectiva bem estatizante. Eu fui, isoladamente, o principal defensor da encampação das refinarias privadas em 1964, para que o sistema fosse totalmente estatizado. Então, tenho alguma autoridade para falar em defesa da Petrobras. Quer dizer, é preciso que a Petrobras seja enxugada e ela possa ser fortalecida naquilo que ela tem de mais vantajoso do ponto de vista comparativo e de mais eficiente, que é a prospecção e exploração de petróleo. Eu vi outro dia que a Petrobras produz fio têxtil em Pernambuco. Nada contra produzir fio têxtil em Pernambuco, mas a Petrobras fazendo isso, tendo essa diversidade de atividades, realmente agora seria uma excelente oportunidade, inclusive para o governo ganhar credibilidade, de ter um plano para a Petrobras. Esse plano foi atrasado 2 ou 3 meses por uma insistência infantil da Presidente da República de manter a diretoria anterior. Não estou nem dizendo que a ex-presidente Graça Foster tivesse ou não por trás daquilo que aconteceu, mas era óbvio que precisava mudar o time. Aí não é um problema de culpabilidade, que precisa ter uma imagem nova, uma energia nova. Pois bem, eu dizia, em cima desse quadro de dificuldades, tem esses fatores exógenos. E vem-se, então, chega-se à época do ajuste. Né? O fato é que o governo Dilma aumentou o tamanho e a dor do ajuste que deveria ser feito. Nós temos hoje pela frente, neste ano, estagnação, desemprego, queda de salários, inflação teimosa, aperto externo e juros siderais. Em cima disso, quer-se aumentar os juros, cortar gasto, eliminar benefícios sociais, tudo em cima. O ajuste vai aprofundar o desajuste, Raul. Vai aprofundar o desajuste. É uma questão de tempo. Achar que ajuste traz desenvolvimento é um engano. Ajuste é um período transitório e que tem que conter, nas medidas que o acompanham, propostas de médio e de longo prazo. É conversa de economista achar que faz ajuste, aumenta imposto, corta gasto, aumenta juros, faz isso, faz aquilo, e que a economia sai crescendo. Olhem o que está acontecendo na União Europeia. Com muita clareza, estão há 5 anos fazendo sacrifício. E não acaba.
E o mercado financeiro é implacável nisso, nunca se dá por satisfeito. Nós temos que ter uma proposta que, junto com algum ajuste que tem que ter, traga consigo perspectivas para o médio e para o longo prazo na economia. E um ajuste como esse, por exemplo, a tara que o Brasil tem por juros. Eu identifiquei, não sou o autor original, mas tem, inclusive, uma denominação para essa mania, que é autotelia, né? Que faz-se uma coisa só pelo fato de que tem que se fazer a coisa. Com juros é o que acontece no Brasil, independentemente de levar em conta os impactos externos. E, no nosso caso, basta dar um dado bastante sintético. Sabem quanto, se hoje se materializar a previsão do mercado financeiro, que não erra uma, eu espero que não aconteça, mas se materializar, a taxa de juros terá aumentado 1,75% nesse ciclo de ajuste. Sabe quanto custa isso por ano? Isso custa 26, 27 bilhões de reais. Fernando Bezerra, sabe 27 bilhões de reais que proporção é do ajuste pretendido no primário? 40%. É incrível isso. Ou seja, só de aumento de gasto em juros, Cássio Cunha Lima, nós vamos cobrir 40% da meta do superávit primário. É uma coisa louca. E isso, em geral, no Brasil fica oculto porque há eu diria, uma depravação da linguagem dos conceitos. Porque todo mundo agora fala primário. Porque o primário. Primário é um conceito contábil, não tem existência real. O que tem existência real é o déficit público. O déficit nominal agregado. E no déficit entra o cálculo dos juros. No primário não entra. Muito espertamente, para o sistema financeiro, esse é o que ficou prevalecendo. Ninguém fala dos juros, que já passam de 6% do PIB, que já chegam a quase 300 bilhões de reais por ano. Você vai me dizer, não, tem que ter juro para austeridade e tal. Eu me pergunto se tem que ter sempre o juro campeão do mundo e sempre ficar ampliando a diferença com relação ao resto do mundo. Mas o fato é que nós temos aí círculos viciosos. A estagnação e a recessão diminui a receita. E a diminuição de receita leva à tentativa de aumentar a receita. Né? O desemprego diminui a demanda. E a diminuição da demanda diminui o emprego. Nós estamos prisioneiros desse círculo vicioso. E a economia brasileira está literalmente de joelhos hoje no contexto mundial. Não precisava. Com tudo que nós tivemos na década passada, não precisava ter sido assim. Realmente jogou-se fora. Foi-se ao vaso sanitário, jogou-se um bilhete premiado e puxou-se a descarga no caso da economia brasileira. Não precisava ter sido assim. Realmente não precisava. Muita gente fala... Eu fui um dos críticos do governo Geisel. Foi um período acelerado de endividamento, déficit de conta corrente altíssimo, etc. Mas, pelo menos, esse dinheiro veio para o investimento. Pode-se discutir se equilibrou, desequilibrou, isso e aquilo, etc. Mas o fato é que, no nosso caso, veio para o consumo, para a substituição pela produção doméstica ou turismo externo. Essa é que é a verdade. Agora, e a qualidade mesma do ajuste? Eu acho que ele está sendo feito com relativamente pouca imaginação. Eu vou dar um exemplo. O que o governo deveria ter feito, para efeito de corte, começado, era por rever todos os contratos. O Aloysio Nunes me acompanhou na prefeitura e acompanhou no governo do Estado. Sabe que nós fizemos isso com tremendo sucesso e acompanhou o governo Montoro. Todos os contratos vão ser revisados. Isso não significa descumprir contratos. É só passar para os empresários, olha, vocês vão ter que baixar 5%, 10%, porque está todo mundo aqui perdendo, vocês vão ter que dar a sua parte, senão corre o risco de não renovar ou de interromper o contrato. Ora, num país cujos gastos chamados discricionários são da ordem de 250 bilhões, qualquer 10% disso são 25 bilhões, 5% são 12,5. É certo? Por 10 bilhões aí se consegue com o pé nas costas. Isso dá trabalho, evidentemente, requer experiência. Mas é muito menos doloroso do que outros tipos de cortes, que, na verdade, vão pegar gente de muito baixa renda, entende? Que está vivendo daquilo. É preciso enxergar as coisas que estão sendo feitas. Agora, por outro lado, eu estou convencido, faltam as questões de longo prazo. Eu vou dar um exemplo, exportações. Né?
na verdade, a desvalorização do câmbio, pelo menos para isso serve. Não vai ter efeito significativo a curto prazo. Vai ter alguma melhora, mas para ganhar ao longo prazo precisa ser um câmbio real sustentadamente elevado, porque senão não funciona, porque demora anos conquistar mercados e tudo mais. Mas o Brasil tem tido uma política externa anti-exportações. Olha, está na hora do Senado, o senador Luiz vai presidir a CCJ, e eu faço um chamado a ele, é o presidente Renan, que não está aqui, para que ele tenha ousadias como a que teve ontem, com relação às medidas provisórias, em matéria de política externa. Nós temos este Senado, essa legislatura, tem que revogar o Tratado do Mercosul, tal como ele está posto hoje. O Mercosul foi um delírio megalomaníaco, e olha que atravessou vários governos, que quis fazer uma união alfandegária entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Sabe o que é uma união alfandegária? É renúncia à soberania da política comercial. Quando eu era ministro da Saúde, eu fui à Índia para abrir o mercado brasileiro para os indianos, que vendem muito barato e que, na época, os genéricos aqui estavam sendo boicotados. Era uma abertura. Eu propus ao governo, vamos fazer um acordo para eles facilitar a exportação de ônibus e avião e caminhão do Brasil. Pois bem, mas não dava para fazer. Sabe por quê? Porque tinha que ir. E eles perguntando, o que eu levo nisso? O Mercosul paralisou a exportação brasileira, as possibilidades. Houve mais de 400 acordos de livre comércio, mais de 400 acordos no mundo, o Brasil fez 3. Fez um com Israel, e para não ficar mal, com a Palestina e outro com o Egito. Vocês acham que tem cabimento? Mais ainda, senador Agrippino, Vossa Excelência que se preocupa muito com as questões na área externa, leve em conta o seguinte, na OMC, o Brasil está defendendo o multilateralismo comercial. Multilateralismo é contra acordos bilaterais. Nem a Inglaterra e os Estados Unidos, que são tradicionalmente os grandes ortodoxos em matéria de livre comércio, estão defendendo isso. O Brasil está isoladamente, Cristóvão Buarque, defendendo a posição mais ortodoxa e reacionária em matéria de comércio internacional. Isso só tem uma vantagem, é que exime o Itamaraty de trabalhar. Opa, para o Ministério do Desenvolvimento e para o Itamaraty, uma folga. Porque fazer acordos de bilaterais de comércio dá muito trabalho. Mas nós temos que nos desfazer disso. E reduzir o Mercosul, aquilo que era o mais importante, que ele não é ainda, que é uma zona de livre comércio. Eu, às vezes, o pessoal fica atacando aqui a Cristina Kirchner, atacando isso, aquilo, porque não cumpre o acordo do Mercosul. Eu acho que os argentinos devem fazer o que eles bem entenderem com a sua política comercial para o resto do mundo. Nós é que estamos insistindo numa coisa que é inviável. Nós temos simplesmente que desfazer esse entendimento. O Mercosul tem que mudar. E agora imagine com a entrada de Venezuela e Bolívia, que também vão ter que estar de acordo. Se a gente abrir um mercado determinado, tem que levar eles perguntam o que nós ganhamos nisso. É uma coisa louca. Eu me lembro quando estava no Ministério da Saúde que fiquei preocupado porque ia ter uma desvalorização da moeda. Antes de que houvesse, eu já sabia que ia ter. Isso onerava os custos da saúde enormemente. Então, conseguimos desonerar importações de insumos de saúde, entre elas a do marca-passo. E aí veio o Uruguai, que vendia 500 marca-passos para o Brasil, que evidentemente é triangular. O Uruguai, com todo respeito, não deve ser um país que produza muito marca-passo. E eles vieram protestar, porque nós estávamos zerando a importação da alíquota de marca-passo, e o Uruguai ia perder a vantagem. E o Itamaraty ainda veio falar comigo como se fosse para levar a sério isso. Evidentemente, não levamos a sério e não aconteceu nada, quero dizer, com a própria cobertura do presidente Fernando Henrique, que era suficientemente inteligente e preparado para entender esse tipo de problemas. Agora, nós temos que fazer isso, é o Senado que tem que ir, porque o Mercosul é um palco para exibição da ideia de que o presidente está trabalhando, falando isso e aquilo, etc. Para nada. Não vou aqui reproduzir a poesia do Ascenso Ferreira, que tem um viés regionalista contra algumas regiões. Mas para que tanta onda? Para nada. Essa é que é a verdade. Esse é um desafio que o governo estaria sinalizando para o comércio exterior. Outra é de concessões de infraestrutura. Eu vi outro dia aqui o líder do PMDB, o prócer do PMDB, o Jucá, falando uma coisa correta, que é a questão das concessões. Olha, subiu a TJLP, ela vai inviabilizar e vai subir mais as concessões, porque concessão depende de taxa de juros, por incrível que pareça. Eu, quando era governador de São Paulo, nas reuniões da FEBRABAN, que estava o Meirelles presente, eu sempre dizia que tinha que segurar os juros. Por quê? Por causa dos investimentos, das concessões. Então, essa é uma área que nós temos que cuidar.
Como é que nós vamos criar condições financeiras para que as concessões e parceria público-privadas possam prosseguir no Brasil? Isso é de interesse coletivo e o governo devia estar preocupado com isso nesse contexto mesmo do ajuste. E, por último, só para dar exemplo, a questão da Petrobras, que precisa ter um modelo esboçado. Eu falei de composições com a área privada. O presidente atual da Petrobras, quando no Banco do Brasil, fez 2 privatizações ou deu sequência a elas, na área de seguros e na área de cartão de crédito. O Banco do Brasil, embora majoritário no controle das empresas, não tem o controle, nas ações preferenciais, não tem o controle da gestão, não tem maioria nas ações que dão direito a voto. E vem ganhando muito dinheiro. Tá certo? A Petrobras tem N atividades, que cada uma vira uma empresa, cria uma holding, vamos fortalecer prospecção e extração e vamos diversificar o resto. Né? O governo tinha que estar apontando com esse tipo para essa direção. Enfim, nós tínhamos que estar indo adiante, mostrando um caminho para o futuro. E a preocupação essencial com reindustrializar o Brasil. Esse é o grande desafio que nós temos por diante, porque sem essa indústria, nós vamos passar a ser membro sócio-atleta do clube dos países atrasados, não emergentes, dos países que vão viver na linha d'água, respirando e se afogando a cada ciclo da história econômica mundial. E nós temos a obrigação, nós aqui do Senado, de darmos uma contribuição importante, não apenas no debate, mas inclusive nas iniciativas legislativas. Queria agradecer... Permite uma parte Sim, ou não? Por favor. No final não tem problema. Presidente, eu quero dizer, senador Serra, que de fato todos nós esperamos o seu discurso nesse nível. Mas eu diria até que talvez tenha até superado. Nós estamos precisando mais disso, dessa provocação na análise e nas propostas. Gostaria de ter aqui muito tempo para debater, mas vamos ter ao longo dos próximos meses e eu espero que tenhamos uma boa agenda. De qualquer maneira, até porque eu gostaria de discutir o único ponto que eu discordo. Eu acho que a poupança está baixa, mas isso é um detalhe, não importa. Mas sabe uma coisa do seu discurso que estava faltando? É mostrar que o maior problema gerencial da Petrobras é mais grave do que o problema da corrupção do ponto de vista da empresa. A corrupção é um problema moral, e isso é absoluto, não podemos perdoar. Mas o que faz a Petrobras ficar ruim são os erros cometidos. Mas nesse governo, os pecados são tão grandes que escondem os erros. Os pecados são tão grandes que escondem os erros. Bem posto. Por exemplo, todos sabem que uma empresa tem 4 coisas que não pode fazer. Empregar parentes e amigos, aumentando a folha, vai dar prejuízo. Colocar os filhos incompetentes para fazer a gestão. Todas as grandes empresas hoje contratam executivos. Aqui se colocou aparelhando pessoas que não estavam preparadas. Querer dar um salto maior do que é possível. Quantas empresas não quebram por isso? E aqui está o Ike Batista para provar isso. E, finalmente, outro erro grave é você gastar mais do que pode, que é o que se fez ao congelar o preço do combustível por fins eleitorais. Então, o governo cometeu 4 erros trágicos na gestão da Petrobras. Isso é mais grave para a degradação que a empresa está sofrendo, até mesmo do que a vergonha que nós sentimos por causa da corrupção. Esse é um ponto importante do seu discurso, embora eu creio que mais importante é a formulação de uma alternativa para o futuro, que se essa casa não encontrar, eu não tenho nenhum otimismo de que o governo vai oferecer. Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Serra, apenas para cumprimentá-lo nesse seu retorno à tribuna do Senado Federal e dizer da importância da sua presença nessa casa, qualificando o debate da forma como propõe na tarde de hoje. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Serra, apenas para, secundando o senador Álvaro, reafirmar a importância deste seu retorno ao Senado Federal, já que a preocupação principal do PSDB nesse instante é cumprir o papel que nos foi reservado nas urnas de 2014, no país dividido que tivemos pelo sufrágio soberano do nosso povo,
para cumprir 3 principais papéis nesta Casa e na política nacional. O da fiscalização, próprio de qualquer opositor, da crítica, mas também da apresentação de proposta. A sociedade brasileira espera de todos nós do PSDB essa postura propositiva, o indicar dos caminhos futuros do Brasil. E é exatamente o que Vossa Excelência faz nesse instante, como tem feito o senador Aécio Neves, nosso presidente nacional, como tem feito o senador Aloísio, para mencionar apenas os que estão do outro lado do plenário, sem falar em Anastasia, que está aqui à minha frente, com Tasso Gereissati, Álvaro Dias, toda a nossa bancada preocupada em apresentar caminhos para o Brasil. E a sua capacidade, sua inteligência, seu talento, a sua visão de país reafirma essa segurança que o Brasil tem nessa indicação de rumos que faremos ao longo desse período contemporâneo que vivemos. Portanto, a palavra de felicitações a Vossa Excelência pela análise feita. Me reservo, inclusive, a pequenas discordâncias naturais de quem... Me deixa agora morrendo de curiosidade, mas não temos tempo para... Mas teremos oportunidade para que eu possa, né, externar as pequenas discordâncias que são naturais de quem reflete, de quem pensa também o país, como Vossa Excelência faz. Cumprimento pela brilhante exposição no dia de hoje e tenho certeza que outros momentos de debate em torno do futuro do Brasil serão feitos com sua participação sempre muito destacada e importante. Senador José Serra. Senador não poderia, senador José Serra, não poderia deixar de trazer aqui a minha palavra para expressar a minha alegria em, mais uma vez, ser seu companheiro no Congresso Nacional. Tive o privilégio de trabalhar com Vossa Excelência quando da Constituinte Brasileira, quando Vossa Excelência foi relator do capítulo do sistema tributário e da distribuição da receita entre os diversos entes da Federação. Acompanhei a sua trajetória como ministro de Estado, do Planejamento, da Saúde, das parcerias que realizamos quando fui prefeito de Petrolina e da enorme capacidade de trabalho e de contribuição que Vossa Excelência tem dado nos cargos que ocupou e emprestado para elevar o nível da política nacional. Posso até discordar de alguns temas que aqui foram abordados por Vossa Excelência dessa tribuna, mas queria expressar a minha alegria. Vossa Excelência foi muito feliz em apontar uma área que é importante para que a gente possa animar a sociedade brasileira, animar aqueles que estão dispostos a investir mesmo num ambiente de incerteza e de adversidade. É chegado o momento de rever todas as regras e critérios para a concessão de serviços públicos. E sob a liderança de Vossa Excelência, com a participação de diversos outros membros do Senado Federal, nós estaremos à altura de oferecer essa contribuição para que a gente possa impedir que essa crise econômica que já estamos vivenciando possa atingir aquilo que de mais caro nós construímos ao longo desses últimos 10 anos, que foi a geração de milhões de empregos. A economia brasileira, apesar de não ter crescido o ano passado, ainda tem um nível de emprego que a diferencia de outras economias mundo afora. Mas, num ambiente de estagnação que estamos determinados a vivenciar esse ano e no próximo ano, é importante animar as atividades produtivas. E me ombreio com Vossa Excelência no diagnóstico. Nós não vamos ajudar o ajuste fiscal impondo uma elevação da carga fiscal. Eu pessoalmente discordo do rumo que os ajustes estão tomando para elevar a tributação num ambiente já de depressão econômica, de reversão de expectativas. Portanto, queria trazer aqui essa minha palavra da alegria de ver Vossa Excelência de novo atuar aqui no Senado Federal e, certamente, de trazer grandes ideias, grandes sugestões para o debate político que o Brasil precisa. Muito obrigado, senador José Serra. Senador José Serra, eu queria cumprimentá-lo pelo enriquecimento do debate das questões econômicas e políticas que Vossa Excelência, com muita competência, com muita habilidade, com muito senso de responsabilidade, traz a esta casa.
E eu, como sou uma senadora municipalista, penso que, além da reforma no Tratado do Mercosul, proposto por Vossa Excelência, muito adequadamente e oportuno, é a hora desta Casa se debruçar sobre a questão federativa. Porque, como governador, e vendo a situação que hoje estados e municípios estão vivendo diante da desestruturação e da fragilização da Federação Brasileira, não é possível continuar vivendo do jeito que está. Prefeitos vindo de chapéu na mão a Brasília para mendigar liberação de verbas ou de programas que são prometidos pelo governo e não são executados. São contratos feitos, são câmaras de vereadores apreciando, são gastos realizados e o programa é, de uma hora para outra, suspenso. Não há segurança jurídica. Concordo também com o que disse o senador Fernando Bezerra, que não é hora de taxar a economia já num processo de estagnação ou de paralisação. E penso que também, em relação ao Mercosul, Vossa Excelência foi muito feliz. Sou de um estado que concorre muito com o Mercosul, paga um preço, eu diria, de uma fatalidade geográfica, no bom sentido, porque é bom ter sempre bons vizinhos. Mas o problema é que nós temos, na questão que há uma competição e não uma complementariedade dentro do Mercosul. Então, em vez de juntarmos os produtos do Mercosul para vendermos para outros mercados, não, nós concorremos dentro do próprio Mercosul. As indústrias do meu estado estão sendo transferidas para a Argentina porque é esta visão que o governo argentino quer. Querem vender para a Argentina, que venham para cá as fábricas, em vez de importar do Brasil. E também, em relação a isso, dos acordos multilaterais, o Brasil fez um pouco de vista grossa. A Argentina acaba de fechar um acordo com a China, que passa a ter uma dependência da China, que até mesmo trabalhadores chineses irão para a Argentina realizar projetos de infraestrutura da maior relevância que nós, brasileiros, as empresas brasileiras, os agentes financeiros poderiam estar colaborando com a Argentina. Então, precisamos dar uma virada nesse processo para evitar maiores prejuízos. E parabéns a Vossa Excelência por ter trazido este debate tão rico, tão competente e tão atual. Obrigado, senador. Muito obrigado, senador. Senador Serra, eu vou procurar ser breve e queria dizer em nome do meu partido que esse seu discurso inaugural estava sendo muito esperado. Pela sua tradição, Zé Serra não é um qualquer, não é um político qualquer, é um ex-constituinte, ex-senador e atual senador, ex-governador, ex-prefeito, ex-candidato a presidente da República, é um senador de alguns milhões de votos, e que veio aqui fazer o seu discurso inaugural, que não foi um discurso incendiário, pelo contrário, foi um discurso em que veio mostrar o incêndio que o Brasil vive, com as tintas corretas e com argumentos críveis e corajosos. Era preciso que alguém com a sua estatura viesse à tribuna para falar, por exemplo, sobre a inconveniência ao Brasil da persistência no Mercosul, engordado, inclusive, por pessoas que só vão nos criar problema progressivamente, tipo Venezuela, Bolívia, etc. Eu, senador Serra, não quero me alongar, mas hoje eu tive uma conversa com empresários do meu estado, do setor elétrico. Eles são investidores, e eu perguntei a eles o que é que eles estavam achando da crise do setor de energia elétrica. Eles disseram: nós estamos na tempestade perfeita. E eu disse: o que é tempestade perfeita? Ele disse: é a tempestade para onde você olha, você não encontra saída. Nós somos um barquinho no meio de uma tempestade, trovão, maremoto, por todo canto e por todos os lados é só problema e não se enxerga a saída. E aí ele disse: tudo isso começou com a famigerada medida provisória 579, que foi a medida provisória que levou a presidente Dilma... Acho que é outubro de 2012. Isso, 2012. Que levou a presidente Dilma a fazer, em cadeia de rádio e televisão, um pronunciamento anunciando o abaixamento de 20% da tarifa. Eles me disseram, em 2012, o déficit hídrico já era anunciado por nós todos. E ela foi à televisão, ela baixou a MP 579, sabendo que não havia projeção de energia hidráulica para suprir as necessidades do Brasil, e demagogicamente fez o que fez.
Usando o dinheiro de quem? Do contribuinte para subsidiar a energia elétrica, que não pode subsidiar e que agora aí entra a continuação da tempestade perfeita. É obrigada a tomar atitudes que o país não tem saída para rever a tarifa. Rever a tarifa em cima de quê? De uma economia em recessão, onde a revisão tarifária vai acrescentar ainda mais a recessão. É um componente a mais dentro da tempestade perfeita, que termina pelas condições políticas de que o governo não dispõe para fazer os ajustes que ela negou quando foi candidata a presidente da República. Então, é uma tempestade perfeita porque não tem condições econômicas, políticas e tomou uma atitude errada, como a sucessão de erros que Vossa Excelência aqui citou, de forma madura, equilibrada, decente, para alertar o Brasil do que está ocorrendo e do que pode ocorrer. Vossa Excelência fez um discurso como Passos Coelho em Portugal fez a campanha. Ele fez uma campanha e ganhou a eleição em Portugal, dizendo que ia cortar na carne para consertar Portugal, e ganhou a eleição e está consertando. Vossa Excelência, com muita sinceridade, está aqui com tintas reais, com a credibilidade de um líder político reconhecido, colocando a situação real do país, para que nós possamos estabelecer o debate que o Brasil precisa. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senadora Luiz. Senador José Serra. Senador Serra, eu quero dizer da alegria que eu tenho em ser seu colega no Senado e do orgulho que sinto de ter sido seu companheiro ao longo da vida toda e ter colaborado com o senhor no governo da Prefeitura de São Paulo e do nosso Estado, ter beneficiado da sua companhia inspiradora, estimulante, de um grande administrador, de um grande político e de um estadista. No seu discurso inaugural, o senhor toca num ponto que eu considero muito importante, não só para o país, para o Senado, como para nós do PSDB. É traçar nitidamente uma fronteira entre o atual ajuste que está sendo proposto pela presidente Dilma Rousseff e aquilo que nós, sociais-democratas, enxergamos como sendo medidas necessárias para o desenvolvimento do país e, antes disso, para que possamos sair da crise. Esse é um ajuste neoliberal. E neoliberal daqueles bem rasteiros, porque não vem conectado, como o senhor disse, com nenhuma medida de política econômica efetivamente. E com de outras medidas, como, por exemplo, reformulações da nossa política comercial. Penso que uma boa parte das dificuldades que o governo encontra e que encontrará para fazer aprovar essas medidas, e ontem nós já tivemos uma amostra disso, vem desse fato, da percepção de que essas medidas, ajuste fiscal puro e simplesmente, sem nenhuma perspectiva do que fazer em seguida ou do que fazer concomitantemente, um ajuste fiscal que a política fiscal vai de um lado e a política monetária vai de outro, não fica de pé, não se sustenta economicamente e não se sustenta politicamente. De modo que eu vejo o seu discurso também como um alerta ao governo e como uma convocação ao Senado para que nós possamos trabalhar juntos para formular propostas que possam fazer o nosso país avançar. E já digo desde já que aceito a sua exortação de trazer para a Comissão de Relações Exteriores o debate sobre o Mercosul. Soube também que Vossa Excelência anda preparando aí uma proposição dessa linha e será, seguramente, essa proposição será, digamos, um marco nos trabalhos da comissão. Muito obrigado, senador Luiz, meu querido amigo. Senador José Serra. Senador Serra, de forma bastante... Senador Aécio, me permite uma intervenção? Pois não, senador Thaís. Esta casa, senador José Serra, tem sido muito tolerante com os novos senadores nos seus primeiros discursos. Por conseguinte, Vossa Excelência tem todo o tempo, após a manifestação dos nossos companheiros, colegas, senadores e senadoras, para que Vossa Excelência faça o seu encerramento. Fique à vontade, muito obrigado. Veja, companheiro Serra, que bem que faz um tucano na presidência do Senado Federal. Ocupe por mais vezes, senador Ataíde, essa cadeira para que nós possamos efetivamente debater o que é importante para o país. O discurso de Vossa Excelência, senador Serra,
qualifica esta Casa do Congresso Nacional. Eu, senadores como Randolph, como Aloysio, Agripino, ao longo desses últimos anos cobrávamos, sem êxito, infelizmente, do presidente Renan, que em determinados dias nós abríssemos o plenário exatamente para pronunciamentos como esse, para debates como esse. Lamento de antemão que não tivéssemos aqui a presença durante os alertas que Vossa Excelência trouxe ao país dos principais líderes da oposição. Vossa Excelência trouxe luz. Vossa Excelência, me permita a ousadia, me fez recordar momentos importantes da última campanha eleitoral ao fazer o diagnóstico verdadeiro. Uma campanha em que cada vez vai ficando mais claro que a divisão mais efetiva e mais profunda não foi nem aquela que tentaram fazer entre pobres e ricos, entre nordestinos e sulistas. Foi a divisão entre a verdade e a mentira. Infelizmente, para todos nós brasileiros, venceu a mentira. Vossa Excelência traz hoje a verdade, um diagnóstico competente de um dos homens públicos mais preparados desse país e que demonstra ter aquilo que é essencial a todos nós, espírito público. Todos nós queremos que o Brasil avance, mas só avançará se o diagnóstico for feito de forma correta, para que a partir daí as medidas corretas sejam tomadas. Portanto, eu saúdo com uma alegria enorme o retorno de Vossa Excelência a essa casa. E quem agradece não é apenas o PSDB, que tem a honra de circunstancialmente presidir. Quem agradece é o Senado Federal e quem agradece é o povo brasileiro. Senador Serra. Senador Serra. Senador José Serra. Senador Serra, eu gostaria também, não poderia ficar omisso depois do seu pronunciamento, apesar de que vários colegas senadores aqui já disseram muito do meu pensamento, mas gostaria de ressaltar que ontem eu tive uma motivação e uma alegria à medida que o Senado se impôs com o presidente Renan ao devolver a medida provisória. E hoje eu tenho uma segunda alegria ao ver o Senado Federal voltar aos seus grandes dias com o discurso de Vossa Excelência. Esse discurso que nem vou entrar em detalhes, Vossa Excelência sabe que concordo com 99% do que disse, mas, independente do mérito de altíssimo nível do seu discurso, ela muda o tom da discussão nessa casa. E muda, principalmente, senador Serra, o tom da discussão em torno do famoso falado ajuste fiscal, que uns consideram sagrado e intocável e outros um pecado mortal absoluto. E Vossa Excelência deu o tom equilibrado, o tom inteligente, como é digno e da sua história e da sua trajetória política e intelectual, em que faz ver que, mesmo nós do PSDB, não vemos da mesma maneira como é percebido por alguns esse tom, essa reforma fiscal, ajuste fiscal que está sendo feito aí de uma maneira absolutamente, às vezes, desproporcional. E, portanto, eu queria agradecer a Vossa Excelência por trazer nesse discurso o tom adequado e de grandeza que esse Senado merece e precisa fazer nesse momento da sua história. Muito obrigado, senador. Senador José Serra. Senador, eu queria colocar o senhor que eu fico feliz. O senhor, como ex-governador, senador, faz o posicionamento sem nenhum tipo de rancor, mas preocupado com o país nesse momento. Eu vejo um PSDB que quer contribuir, e é isso que é importante para todos nós. De uma forma ou de outra, ninguém ganha uma eleição, uma reeleição, ganha outra eleição, é reeleito novamente, se não tem alguma coisa positiva.
Lógico que o governo do presidente Lula, o governo da presidente Dilma tem coisas positivas, senão não teriam sido reeleitos. Mas tem essas questões que o senhor levantou, que nesse momento o país precisa de pessoas como a experiência que o senhor tem, para que nós possamos aqui ajudar a população brasileira. Eu quero lhe parabenizar, sempre lhe admirei bastante, e minha admiração pelo seu posicionamento aumenta muito mais. A gente diverge, é normal na política se divergir sobre questões, principalmente sobre a questão da Petrobras, eu coloco para o senhor, mas convirge em relação ao Mercosul. Eu mesmo, no meu estado, a gente não exporta absolutamente nada para o Peru, que tem uma economia crescendo enormemente. O Peru traz a importação dela toda de eletroeletrônico, eletrodoméstico, toda da China, e não compra absolutamente nada do Amazonas, que está ali do lado. Por quê? Porque o governo não se preocupa com essa questão. Hoje eu conversava com o ministro da Indústria e Comércio pelo telefone e colocava isso. Ele disse que, ministro, o senhor pode dar um avanço muito grande. E o primeiro é essa questão do Mercosul, que o senhor colocou muito bem. Então, nossa indústria, ela não pode só exportar para o Brasil próprio, ela pode exportar para os países vizinhos. Chile tem uma economia crescente, Peru uma economia crescendo, que consome, mas não está consumindo os produtos produzidos no Brasil, está trazendo de outros países, porque é muito mais fácil trazer da China do que importar aqui do Brasil. Então, e essas questões que o senhor colocou, e eu espero que o senador Aloysio, com a experiência que tem lá na presidência dessa comissão, possamos tratar esse assunto, faço questão de tratar esse assunto, até porque hoje nós poderíamos estar exportando mais para outros países e não estamos fazendo por causa dessas questões. Eu que parabenizo o senhor pelo seu pronunciamento. Presidente Serra. Aqui, presidente. Aqui. Eu também não poderia deixar de me pronunciar depois de assistir esse brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma anamnésia do Brasil ao longo desses últimos 12 anos. E o fez com a competência que lhe é própria, de forma profunda e correta. Lamentavelmente, ao longo desses 12 anos que temos de governo do PT, todas as medidas que foram tomadas, elas buscavam ser, primeiro, colocadas a público de forma midiática, pelo grande animador de auditório, para que colocasse a população brasileira com uma visão distorcida da realidade que o país vivia. No nosso almoço de terça-feira, de ontem, Vossa Excelência colocou que a cada meio ponto percentual de acréscimo da taxa Selic custa ao país, se não me falha a memória, algo em torno de 7,5 bilhões de reais. Ou seja, hoje nós podemos estar perdendo, eu não sei ainda qual foi o resultado da reunião do Copom, mas nós podemos estar perdendo todo o esforço e sacrifício que está sendo colocado para a sociedade brasileira, suportar a correção dos erros cometidos ao longo desses 12 anos. Por diversas vezes, com a presença do ministro Guido Mantega e as suas ações anticíclicas que faziam com que o governo brasileiro, a sociedade brasileira, tomasse recursos do mercado a taxas de juros superiores a que eram repassadas ao BNDES, aos programas do governo. E quem paga essa diferença para atender empresas que eram escolhidas para serem beneficiadas, e a sociedade brasileira pagando o diferencial
do custo desses recursos. Vossa Excelência colocou com propriedade as questões todas levantadas, elas precisam encontrar uma solução para elas. E o governo que aí está, nos parece, usando uma expressão popular, se encontra hoje como um cachorro que cai de um caminhão de mudança. Ele não sabe para onde ir. Ele está completamente perdido. E isso nos preocupa. E qual é a reação desse governo? A reação desse governo, através do seu grande animador de auditório, é incitar a população a reagir a algo que faz espontaneamente, para demonstrar que não está satisfeita com o que está acontecendo com o nosso Brasil. Parabéns pelo seu pronunciamento, pelo seu primeiro pronunciamento, e eu espero que, da mesma forma que foi feito hoje, nós possamos tê-lo na tribuna do Senado, a cada semana, mostrando para esse Brasil a forma correta de governar, que seria do governo do PSDB. Não tenho dúvida, senador Flecha, que se o nobre senador Ataíde estiver presidindo, poderei toda semana fazer um discurso até maior do que este. Me permite uma parte, senador Zé Serra? Senador Zé Serra? Sim. Aqui. O senhor me permite uma parte? Senador Serra. Eu gostaria, eminente senador Zé Serra, de cumprimentá-lo, fazendo coro com os nossos pares, pelo seu discurso, pela qualidade, pelo conteúdo, pela densidade do seu pronunciamento, mas, sobretudo, pela lucidez, que ali um homem público marcado pela experiência, pelo conhecimento profissional, técnico, e que, ao longo das décadas, a serviço do Brasil, permitiu galgar não só postos tão relevantes, mas, mais do que tudo, colocar a sua inteligência, sua energia em prol de nosso país. Além do quadro traçado por Vossa Excelência, com absoluto brilho e denodo, nós observamos no país hoje uma crise muito grave de liderança e de confiança. E somente um projeto que retome na linha do planejamento, como Vossa Excelência acaba de mencionar, certamente terá condições de reconduzir o país aos trilhos do desenvolvimento. A preocupação com o planejamento, com a gestão pública aprimorada, com a meritocracia, que são preocupações que Vossa Excelência sempre teve ao longo de sua carreira na vida pública, certamente vão permitir a Vossa Excelência moldurar novamente o exercício do novo mandato no Senado Federal. Tenho muita honra, muito orgulho e alegria de poder integrar a bancada de nosso partido, o PSDB, ao lado de Vossa Excelência nesse mandato. Meus parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Senador Serra. Senador Blário Maggi, por favor. Vossa Excelência me permite, senador Zé Serra, que alegria que eu sinto vê-lo de volta a essa casa e vê-lo de volta à tribuna do povo. Tive a honra de ser seu companheiro no MDB Velho de Guerra, na luta daqueles que Ulisses chamava de os saltimbancos, no seu voo maluco, sem rede, pela liberdade. Vossa Excelência era um daqueles saltimbancos. E vejo Vossa Excelência assumindo essa tribuna com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos, com a mesma visão de grande homem público que é. Eu tive orgulho de coordenar sua campanha em Santa Catarina, no segundo turno presidencial, e continuo orgulhoso de tê-lo na vida pública brasileira. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. E eu quero destacar fundamentalmente essa análise que Vossa Excelência faz das amarras que o Mercosul está produzindo, está provocando, no sentido de impedir a liberdade negocial do Brasil, nos mercados que estão além das fronteiras mercosulinas.
Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor. Senador José Serra, me permite, os nossos colegas, o nosso vice-presidente acabaram de chegar, senador Jucá, vamos passar a presidência da mesa, mas como esse querido senador, ele lhe permitirá, senador Serra, o tempo necessário, como ele já disse, a vossa encerramento da sua fala. Mas eu queria dizer, senador Serra, antes de deixar essa presidência, que Vossa Excelência nos deu uma verdadeira aula de economia e de gestão, com críticas e soluções. E quero deixar registrada aqui a profunda admiração que tenho por Vossa Excelência. A sua presença engrandece esse parlamento. E sinto-me honrado a compartilhar essa casa com Vossa Excelência. A trajetória de Vossa Excelência na vida pública é simplesmente impecável. Economista, respeitável, professor universitário, deputado constituinte de destaque, ministro da Saúde com atuação notável, prefeito e governador da maior cidade do nosso estado, da federação. Vossa Excelência faz parte dos grandes estadistas que já existiram neste país. Seja bem-vindo de volta a esta tribuna, de onde podemos aprender com vossa experiência, visão e sabedoria. E debateremos melhores rumos para este país. Agradeço profundamente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Senador Blairo. Vossa Excelência se antecipou, me deixou para trás na fala, e eu estava aqui já pronto para falar. O senador Romero Jucá vai ter um pouquinho de paciência. Eu quero registrar que todos os apartes que forem dados ao senador Zé Serra serão respeitados pela mesa. Muito obrigado. E o tempo será concedido o necessário. Muito obrigado. Senador José Serra, eu, muito rapidamente, estou usando aqui do microfone nesse momento para cumprimentar Vossa Excelência, não só pelo discurso, mas dar as boas-vindas ao Senado Federal, ao retorno a essa casa, do qual o senhor já foi titular também, e dizer que fiquei muito feliz quando, do resultado das eleições, em novembro do ano passado, quando o seu nome foi indicado, foi eleito para vir aqui para o Senado Federal. Porque eu tinha certeza que a sua vinda, como demais outros companheiros, outros senadores que estão aqui, iriam enriquecer muito o debate nesta casa. Então, Vossa Excelência é muito bem-vindo, tem uma experiência enorme, talvez não desfazendo de ninguém aqui, mas talvez o senador que tenha a maior história política, passagem por vários cargos, por vários pleitos que disputou. Então, tem uma experiência muito grande para nos auxiliar no debate de encontrar o caminho para o país. Ninguém é contra o país, ninguém é contra o país. Podemos ser contra oportunamente contra uma posição, contra uma política, mas contra o país não somos, e ninguém o é. Então, quero dar as boas-vindas a Vossa Excelência, dizer que quero, nesse período que vamos conviver juntos, eu quero aprender muito com a sua presença aqui no Senado Federal. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Senador José Serra. Senador José Serra. Senador José Serra. Sim, perdão. Eu não poderia deixar de apartear a Vossa Excelência, primeiro cumprimentar Vossa Excelência, que, com todo respeito, nesse primeiro período legislativo de 4 anos de mandatos, 4 anos de mandato, aqui no plenário do Senado, nós tivemos vários discursos, vários pronunciamentos, vários colegas parlamentares com pronunciamentos qualificados, mas, com todo respeito, carecíamos da qualificação, das informações que Vossa Excelência, com a experiência e trajetória coerente que Vossa Excelência tem, desde o movimento estudantil, ainda ano passado, no 50º do golpe, eu confidencio isso a Vossa Excelência, eu ouvia com muita atenção um pronunciamento que o então presidente da UNE, líder estudantil José Serra, fazia no dia em que o presidente João Goulart havia sido apeado, havia sido derrubado do poder,
E é de uma firmeza o pronunciamento de Vossa Excelência naquela triste madrugada de 1º de abril de 1964, convocando as forças vivas da sociedade para reagirem contra o golpe, para reagirem contra o retrocesso. E o discurso de Vossa Excelência, hoje na tribuna do Senado, 51 anos depois do líder estudantil José Serra fazer um pronunciamento, eu ter ouvido esse pronunciamento do então líder estudantil José Serra, em também uma cadeia de rádio, mobilizando os estudantes e o povo brasileiro, traz uma forte coerência, porque é um discurso claramente apontando para trazendo elementos do qual, paradoxalmente, alguns podem assim dizer, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, mas paradoxalmente nós concordamos, em especial 2 aspectos do pronunciamento de Vossa Excelência. A crise que nós vivemos, a acentuada desindustrialização, resultado de, no meu entender, opções políticas e econômicas ao longo da história equivocadas, principalmente fortalecendo um modelo agrário exportador, que foi a escolha feita principalmente no Brasil, principalmente no pós-colônia e no século XIX, e, de alguma forma, continuada no século XX. E Vossa Excelência faz uma crítica contundente a este modelo. Traz uma contribuição, traz um dado importante, traz elementos centrais para a crítica necessária a nós ainda estarmos praticando a maior taxa de juros do planeta, o que torna a nossa economia, via de regra, refém de ciclos viciosos. Então, quero compartilhar, em especial, não entro aqui nas divergências, porque quero entrar nas homenagens, em especial, compartilhar este momento importante do Senado da República, quando Vossa Excelência volta à tribuna do Senado. Eu quero compartilhar, então, destes pontos de convergência, sem aqui entrar nas divergências que com certeza nós teremos e nós debateremos com a necessidade e altivez que o Senado exige no decorrer dos próximos anos. Mas eu quero, neste momento, de sua ida à tribuna do Senado, seu retorno à tribuna do Senado, fazer esta homenagem da contribuição que Vossa Excelência traz aqui ao debate político, as informações que Vossa Excelência aqui traz com a experiência que Vossa Excelência tem, principalmente na área de economia. Saúde, senador Serra. Vossa Excelência me permite uma parte, senador? Opa! Independentemente das posições partidárias, eu quero dizer do apreço, da admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência que foi um grande governador de São Paulo e que acredito que a equipe econômica do governo deverá ter a sensibilidade de ouvir a contribuição de Vossa Excelência no que toca à economia. Claro, no que toca à política, Vossa Excelência não deixou de ser ferino, de certa maneira, mas autêntico. Eu estou aqui também para assinalar que estou ouvindo o discurso de Vossa Excelência ao lado de um companheiro de batalhas suas, que é o ex-senador Geraldo Melo, que inclusive foi vice-presidente dessa casa. Estamos aqui ouvindo com a maior atenção o discurso e as lições de Vossa Excelência. Parabéns, senador Zé Serra. Obrigado. Senhor presidente, creio que já ouvimos todos os que solicitaram a palavra. Queria agradecer de coração, do fundo do coração, o reconhecimento e, sobretudo, o incentivo que cada um dos senadores que pediu a palavra me trouxe neste momento. Um incentivo para que trabalhemos juntos. E eu quero aqui aproveitar algo que o senador Aécio Neves disse, que tenhamos aqui debates em torno da verdade. É evidente que as verdades podem ser diferentes, dependendo de cada senador, de cada setor, mas elas têm que ser o norte do nosso debate. Uma das coisas que tem levado o Brasil à perdição é a divisão entre verdade e mentira, entre os bons e os maus. Isto veda a discussão, isso fecha a nossa pauta. É uma das coisas que mais
me aflige no Brasil de hoje é exatamente a impossibilidade de se tratar diferentes temas, que não seja sempre pela ótica do demônio e do anjo, do bom e do mal, da verdade e da mentira. E eu acredito que as manifestações dos senadores apontam, reforçam muito essa nossa perspectiva. Eu agradeço de coração, inclusive, as manifestações de amizade pessoais. Queria apenas, senhor presidente, mencionar muito rapidamente, vai ser impossível abordar as questões todas que eu já abordei, fazê-lo novamente, ou que os senadores abordaram, mas só breves esclarecimentos, até por uma questão de lide, em torno a alguns pontos. Quando eu falo acabar com o Mercosul, eu digo acabar com a União Alfandegária do Mercosul, não com a Zona de Livre Comércio, porque na integração econômica há duas etapas, há três: a da integração comercial, que é livre comércio entre os países, uma meta, o NAFTA norte-americano, México, Canadá e Estados Unidos, é uma união de livre comércio. No Brasil, nós quisemos, a Europa demorou 40 anos para fazer a união alfandegária. Nós quisemos fazer isso em 4 anos, sem ter uma zona de livre comércio estabelecida, porque as imperfeições e as barreiras são muitas ainda. Então, quando eu falo acabar com o Mercosul, é acabar com esse Mercosul que está aí, e ter um Mercosul mais realista nos seus objetivos, que não nos amarre institucionalmente. E eu quero insistir que a posição anti-bilateralismo é uma posição não apenas causada pelo Mercosul, mas também pela posição do governo brasileiro, que na OMC defende ortodoxamente o multilateralismo, o que é um absurdo, em contraposição às tendências de bilateralismo regionalistas que existem no comércio mundial hoje em dia. E nós ficamos com os defensores da ideologia do laissez-faire em escala internacional comercial, que é inacreditável. Afora o aspecto funcional, que leva com que se trabalhe menos. Como eu disse, dá muito trabalho fazer acordo bilateral de comércio. Uma segunda questão, a da poupança, que curiosamente o senador Cristóvão Buarque mencionou, embora não esteja aqui, eu queria dizer o seguinte: sabe por que a poupança é baixa hoje? Porque o Brasil não está crescendo. O que gera poupança é o crescimento. Quando tem oportunidade rentável de investimentos, está aqui o senador Tasso, que é um empresário extremamente bem-sucedido, e vários outros, o senador Blairo Maggi, vários outros, sabem o seguinte: quando tem oportunidade rentável de investimento, o dinheiro chega. Eu nunca vi ter oportunidade rentável sem que isso seja aproveitado, inclusive pelo capital estrangeiro. Por que não? O bom déficit em conta corrente é aquele que se traduz em investimentos, não para financiar consumo ou turismo. Isso aqui não tem cabimento. Mas um outro ponto, e isto norteia a minha ação política hoje, inclusive aqui dentro do Senado, é o seguinte: senador Jucá, nós não temos 2 governos no Brasil, que é o governo Dilma e o governo Joaquim Levy. Não existe isso, só há um governo. A meu ver, a presidente erra quando quer passar para o país a ideia de que há 2 governos. Ela passa essa ideia quando dá bronca pública ao ministro, coisa que quem tem um mínimo de experiência em executivo sabe que isso não se faz, né? Quando o ministro diz algo inconveniente, em geral pede-se ao chefe da Casa Civil, ao ministro da Justiça, ou fala-se diretamente em off com o ministro ou o secretário para que dê um jeito de se desmentir sem que fique colocado como um pito público. Eu me lembro uma vez que o senador Aloysio era ministro da Justiça e que eu fiz um pronunciamento durante uma manhã considerado inconveniente por uma atriz determinada, muito popular, etc., que era sobre questão de produção independente de filhos, etc. E o ministro me ligou furioso, o Aloysio, mas ninguém soube, tá certo? Eu até não acatei a sugestão que ele me fez, mas não é uma coisa que foi a público. Agora, fazer isso, hein? Está sendo revelado agora em termos. Mas isso, naturalmente, era pedido também do Fernando Henrique, que ele fez. Mas fazer isso com o ministro da Fazenda, querer passar para o país que tem 2 governos. Isso retira a credibilidade do próprio governo. É um tiro no pé. Essa ideia de que tem duas administrações, a do Levy e da Dilma, enfraquece o governo como um todo, porque tira a credibilidade.
da política econômica. A política econômica já tem suficientes problemas, porque ela enfrenta um desequilíbrio muito grande, ela comete erros também, e, além do mais, retira-se credibilidade de quem a está executando, que não é o caso. Isso é inteiramente impróprio. Uma outra questão, até para encerrar, é referente ao assunto que não se tocou aqui, BNDES, transparência orçamentária e tudo mais. Eu quero dizer, com toda clareza, que eu sou a favor do financiamento do BNDES com taxa de juros menores, reais, mas menores para o investimento a longo prazo. O equívoco, a meu ver, do governo não são esses subsídios. O equívoco é a falta de transparência e de critérios, porque nós temos que ter critérios claros estabelecidos a esse respeito, como a própria Constituição determina, no capítulo que fala da LDO, que essa política das instituições oficiais de crédito seja explicitada junto ao Congresso, coisa que não vem sendo obedecida e que nós vamos batalhar para que passe a ser, a partir dessa legislatura. Eu tenho certeza que vamos ter o apoio de todos. E quero também fazer um outro reparo, porque, com muita correção, aponta-se que o subsídio implícito do BNDES implica gasto fiscal e não está no orçamento. Crítica absolutamente correta. E eu acho que tem que figurar no orçamento, como tem que figurar também outras coisas, porque há operações na área monetária que implicam gastos fiscais e eles não estão explicitados no orçamento e eu não vejo ninguém reclamar. Por exemplo, as operações de swaps trouxeram prejuízo no ano passado de 20 bilhões. Cadê onde é que isso está registrado? Todas as operações que são feitas no overnight, chamada também operações compromissadas, aliás, eu acho que pela primeira vez pronunciadas neste plenário do Senado, em toda a sua história, pelo senador Aloysio Nunes, um não economista, um jurista de qualidade, que esse problema chamou a atenção dele e ele corretamente levantou a questão. Há uma série de despesas, no caso dessas operações de overnight, nós temos mais de 100 bilhões de reais por ano, mas não há transparência a esse respeito, e nós vamos cobrar do governo que isso seja feito. Por último, eu queria aqui deixar algo mais bem-humorado como encerramento. Eu tenho falado muito de antileis que estão em funcionamento no Brasil, e são antileis mais próximas, digamos, do estilo do atual governo. Quais são essas antileis? E digo essas palavras para efeito de encerramento, meu caro Fernando Bezerra Coelho, agradecendo, desde logo, muito especialmente a sua intervenção aqui. Primeiro, há uma distância muito grande entre falar e fazer. Há a seguinte lei: sobre qualquer assunto, fale-se bastante, exponha-se poucas ideias concretas. Essa é uma lei. Se vocês forem verificar, se cumpre de maneira rigorosa. Segundo, uma atitude pré-euclideana. O Euclides de Alexandria provou, ou mostrou, é um axioma, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Pois o governo insiste que a menor distância entre dois pontos é uma espiral, uma linha torta, uma linha curva. Isso diante de cada questão que tem que enfrentar. Terceiro, que são também pré-copernicanos. Quer dizer, não é o Sol, não é a Terra que gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno da Terra, que é o PT, é o governo, e tudo mais do organismo institucional brasileiro gira em torno. E ameaça provocar um Big Bang quando a oposição, a imprensa, tudo que perturba o funcionamento do equilíbrio do universo. Uma outra questão, que é observada assim com rigor, que é o seguinte: transformar todas as facilidades encontradas em dificuldades. Quando pode criar uma dificuldade, mesmo diante de algo fácil, cria-se a dificuldade. Soluções que viram problemas. Uma quinta antilei é a seguinte: governo não é para governar, é para aprender. Chega-se lá e faz experiências. Você vai aprender, depois de 1, 2 anos, eu me lembro a ministra do Planejamento, depois de 2 anos no Ministério do Planejamento, dizendo que eles estão aprendendo. Aprendendo. Né? E, enquanto isso, a crise, os problemas brasileiros requerendo urgência, requerendo preparo. Essa é uma outra lei importantíssima que a gente deve evitar na vida pública brasileira. A outra, eu diria a sexta, é da equipe. Né? Há um princípio que eu acho que a presidente Dilma, se esse princípio não valesse, ela emitiria uma medida provisória. É que toda a equipe de governo tem que ter um conhecimento menor do que a chefe da equipe. Quando, na verdade,
qualquer norma de bom governo é o contrário. Nós devemos nos cercar de gente que em cada área saiba mais do que nós, ou pelo menos está convencido disso. Esse é um problema no Brasil, ultimamente gravíssimo. E, finalmente, a antilei de que a incompetência não dói. Não há nenhum problema em ser incompetente. Eu me lembro aqui, volto a dizer a frase que eu citei do Milor Fernandes, dizer que, na verdade, é um grande erro da natureza que a incompetência não doa para muitos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores, obrigado do fundo do coração e obrigado também do ponto de vista da disposição para que nós demos a batalha pela verdade e pelo nosso país, juntos. Muito obrigado novamente. Senador Zé Serra, eu gostaria de saudar a volta de Vossa Excelência ao Senado da República, já fomos colegas aqui em mandatos anteriores. Vossa Excelência tem uma história importante no Brasil e, sem dúvida nenhuma, com seu brilho, sua competência, vai fazer com que o Senado e o Congresso exerçam o papel que eu tenho defendido também no plenário do Senado, que é de protagonismo na retomada do ambiente econômico e social que o país precisa ter. Agradeço a Vossa Excelência a menção do meu nome, do meu discurso, feito também nesse plenário, e tenho certeza que Vossa Excelência volta a essa casa para brilhantar e para contribuir de forma insofismável com os rumos que o país precisa tomar daqui para frente. Parabenizo pelo... Eu quero dar aqui meu testemunho público, senador Jucá, que eu já dei a vários em privado, mas dou aqui publicamente, sobre o espírito de cooperação que Vossa Excelência tem com relação a enfrentar questões difíceis, às vezes na área econômica, às vezes na área política, que eu aprendi desde quando fui senador em outra legislatura. Foi graças a Vossa Excelência que nós conseguimos renegociar a dívida de São Paulo. Foi graças a Vossa Excelência que nós eliminamos essa aberração, que eram os juros de 20% onerando dívida de precatórios, reduzimos para 7%, algo muito importante para a administração pública no Brasil, inclusive para o combate ao déficit. Conseguimos isso graças à cooperação do senador Jucá e certamente vamos contar com essa colaboração dele em muitas questões, inclusive na questão do voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores.